Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje mais uma leitura de amor. É a segunda leitura de amor. Eu vou trazer 12 ao longo dos dias agora, em comemoração ao Dia dos Namorados. E vou começar hoje com uma mensagem e depois trazer uma leitura no seguinte tema: o que está para acontecer nos próximos dias no campo amoroso, tá bem? Mas antes vou ler uma mensagem, depois eu vou tirar a cartinha que eu tirei aqui enquanto eu meditava e vamos dar sequência ao vídeo, tá bom? Eu vi essa mensagem numa página chamada Sou Paula Castro. Depois eu vou deixar aqui na descrição. Ela fala o seguinte: a pessoa que você escolhe para se relacionar reflete o quanto você se ama? Uma pergunta. Existe uma teoria que faz muito sentido e que diz que a gente tem como saber o nosso nível de amor próprio baseado na pessoa que escolhemos para nos relacionar. Se você se ama o suficiente para acreditar que merece o melhor, ser bem tratado, merece coisas boas na vida, você não vai aceitar alguém que te dê menos que isso, correto? Você não vai escolher alguém que te trate mal, né? Alguém que não te respeite, alguém que não faça você se sentir amado, alguém que está completamente perdido na vida. Porque os outros são reflexos da gente, do que a gente está vivendo dentro. Então, se você escolhe alguém com problemas, vícios, com uma visão distorcida e deturpada da vida, pesada, isso é reflexo do quanto você se ama. Ou, na verdade, não se ama, né? E às vezes, quando não temos ninguém no momento que se encaixe nesses critérios nossos, eu preciso aprender a ficar só. E se a gente não sabe, a gente tem que aprender a aproveitar esse momento de solidão, né, de que não tem ninguém legal para curtir, a ficar sozinho, a interiorizado, a me levar para passear, a me nutrir com o meu dia a dia na minha casa, a cuidar do meu lar, a cuidar do meu corpo, né, a descansar. E isso tudo faz com que eu não tenha tanta ânsia e tanta carência de ir à procura de alguém, porque eu já sou feliz sozinho, né? E aí, quando você é feliz sozinho, você consegue então escolher relações que você é bem tratado, porque a pessoa tem que partir do nível que você se dá. Se você já é feliz e se trata bem, a pessoa não pode chegar te dando qualquer coisa, porque não vai permanecer. E isso é uma coisa que antecede o amor, né? Então, claro que dói demais a gente cortar relações e pessoas que não estão trazendo isso pra gente. Só que eu entendo o seguinte, que quando eu consigo tirar pessoas da minha vida, tá? Que não estejam me fazendo bem, mesmo que eu as ame demais porque ela não me tratar bem, não faz o meu amor acabar. Faz com que eu precise ter escolhas melhores, mas o amor não acaba. Inclusive porque esse amor, dependendo do tipo de relação que era, fala muito sobre as minhas feridas. Então, se eu amo essa pessoa e gosto, mas sei que ela não me faz bem, eu preciso saber tirá-la da minha vida. E apesar da dor que isso traz, só reflete o quanto você já sabe então se amar, o quanto você já sabe se relacionar consigo mesmo de forma saudável. Então, a mensagem que eu queria deixar era essa, para você se perguntar se essa pessoa que você está do lado reflete esse amor por si, reflete esse autocuidado, né? Essa forma de enxergar o amor, se ela também está vindo para você, porque se não está, você precisa olhar mais para si, para entender o que precisa cortar fora, que aí então vai ficar mais equivalente, né? E esse amor por você vai falar mais alto, tá bem? Eu vou começar aqui com essa carta. Eu sempre medito antes das leituras e veio essa carta falando sobre amizade, falando sobre o quanto é importante você conservar laços de amizades dentro das suas relações, que isso vai mudar drasticamente os seus relacionamentos amorosos. Quando você sai do contexto só do carnal, né, da pele, né, do desejo, e você entende que há uma troca, há um bem-querer, há um cuidado do outro ali, você melhora. Então você começa fazendo isso, o outro, vamos dizer assim, se tiver sintonizado com você, vai entrar nessa dança e vocês vão poder trocar essa amizade que vai para além, né, daquela coisa carnal que normalmente é o que as pessoas às vezes começam a se relacionar, né, esquecem desse lado amoroso, de amizade, né, de fraternidade entre as relações. Eu vou começar aqui a tirar uma carta desse oráculo, o Will de Child.
para quem, o que a gente pode esperar, né, nos próximos dias sobre o amor, o que tá para acontecer pra gente nos próximos dias. Vou tirar aqui 2 cartas. Essa aqui que fala de teia, né, de construção. E essa aqui que fala do ar. Olha que interessante. Essa carta, número 15, né? Na verdade é 50, desculpa. Ela fala sobre a teia, fala sobre tempo e dedicação, né? Quanto demora uma aranha a fazer sua teia? Ela vai ser uma forma, né, que a aranha vai poder se alimentar, né? Que ela vai poder, vamos dizer assim, manter ali preso. Aqui vem 2 energias, mas vou continuar falando da carta e depois eu vou te falar do que eu acho de energia. Aqui é onde ela vai capturar, né, as presas que ela vai poder se alimentar depois. Quando a gente leva essa ideia para relacionamento amoroso, a única forma, se há uma forma de prender alguém, é pelo afeto. Ou seja, a pessoa fica porque se sente amada e gosta da forma que a gente ama. Isso é o que faz alguém ficar. E esse ficar sugere que tem a ver com a expectativa do outro e nutrir essa relação também. Então eu não posso fazer milagre, né? Se eu construir a minha teia ali, né, vamos dizer assim, para insetos que voam, mas ela não está no chão, eu não vou capturar insetos que se rastejam, por exemplo. Trazendo isso para o nosso âmbito de relação, nem todo mundo vai ficar preso na minha teia, mesmo eu doando o meu melhor, porque a forma de se relacionar, de amar e de ler o amor é muito único para cada um. Essa é a primeira energia. A segunda é, quando eu dou tempo para construir as minhas relações, elas são mais sólidas. Esse tempo, essa nutrição, isso que é construído entre 2 pessoas leva tempo. E a gente, às vezes, por carência, quer antecipar e não dá. Eu preciso deixar com que as coisas fluam. Eu preciso permitir que o outro me conheça em minhas várias versões. Aborrecida, feliz, doente, contrariada. Isso é o que vai determinar o quanto a gente conhece alguém. E mesmo você, se falar assim, mas eu não tenho essa necessidade, eu gosto da pessoa logo no início, se dê tempo, porque ninguém gosta de alguém no início. Você precisa colocar essa pessoa como num período de experiência, para que dê tempo a ela de mostrar suas verdadeiras faces, sem as máscaras que a gente usa quando a gente está conhecendo alguém, que é natural. É como se você fosse receber alguém em casa, você não vai receber com a casa zoneada. Só que depois, no dia a dia, se toda vez que eu for à sua casa ela estiver zoneada, eu vou entender que aquilo é um padrão seu, né? Que você só arrumou a casa para me receber. E que de fato você não é organizado, por exemplo. Então, na minha relação, se eu der tempo para o outro ir se mostrando, eu vou entender o que vem depois daquele início. O que vem depois daquelas flores iniciais, né? Dos encontros calientes, o que vem depois? A pessoa continua me nutrindo desse jeito, então essa pessoa é realmente amorosa. Não, essa pessoa começa a me tratar mal, então essa pessoa tinha uma máscara. E quando você se dá esse tempo, você consegue conhecer o outro nessa profundidade, né? Quando vem essa carta do ar, aqui fala sobre essa coisa fluida, né? O quanto é importante, quando a gente pensa assim, no momento de ansiedade, eu aprender a respirar, né? Mas o ar também é um dos 5 elementos, né? Tem a terra, tem o fogo, tem a água. O quanto o ar é importante para a vida. E quando eu deixo esse ar denso e pesado, às vezes com forma de enxergar e de interpretar as coisas que me acontecem, tudo fica pesado. Mas nessa carta me traz exatamente o contrário, a leveza, o entendimento de ser flexível, o entendimento de você se transformar, inclusive tem muitas borboletas na carta, de você passar por metamorfoses dentro do seu ser para ir aprimorando essa forma de ler a vida leve, ler a vida fluida, né? Então essas 2 energias vêm para abrir o nosso entendimento sobre o amor nessa semana, né? Inclusive as interpretações que eu tenho feito nessas leituras que vão vir agora vamos dizer assim, voltado ao amor, tá? Eu não vou falar sobre negócios, trabalho, finanças. Agora o que tá aqui em questão são os nossos relacionamentos, principalmente os amorosos, né? Por conta do Dia dos Namorados, eu queria trazer leituras bem voltadas para o amor, para que a gente entendesse um pouco da gente e pudesse também compreender um pouco do outro, né?
Normalmente, quando eu tô me relacionando bem comigo mesma, eu também me relaciono bem com o outro, né? Vamos lá. Agora eu vou tirar 2 cartinhas desse oráculo. Acredite na sua magia. Aqui saiu a carta 36. Aqui fala sobre o ouro, né? Que você não precisa que alguém te conserte. Você tem o próprio poder disso, né? Aqui ela tá... Parece que, de certa forma, essa xícara na mão dela tá rachada e colada, né? Se eu espero, né, que esse conserto, que esse carinho, né, de outro me consertar, tem que vir de fora, eu crio muita expectativa em coisas que talvez o outro nem tenha acesso. Imagina como o outro vai curar em mim um vazio deixado pelo meu pai. Como o outro vai curar em mim feridas de outras relações se nem ele causou isso? Então, esse se autoconsertar é minha tarefa. Só que aqui fala, me veio uma energia também muito forte, de que você é ouro. Você não precisa estar plena para ser amada. Você pode ser amada mesmo quebrada. O que vai diferenciar isso dentro da sua relação é o quanto você consegue se entregar apesar dessas feridas. Se eu consigo me entregar porque eu sei que essa pessoa que está comigo não é aquela outra que me machucou, então eu vou compreender que eu não posso levar nessa relação pesos e bagagens que não são dela. Então aqui é preciso entender que eu nem preciso consertar o outro, nem a relação, que eu posso ser amada apesar das minhas feridas, mas que o outro também não tem o dever de consertá-las, que isso cabe a gente, né? Como se eu estivesse organizando aquela coisa da casa que eu falei no início, né? Você organiza a sua casa para você viver. Se calhar de alguém ir visitá-la, ela vai estar arrumada, não para o outro, mas para você, que sabe consertar as coisas dentro de si, dentro da sua casa, dentro da sua vida, que possa consertar os seus problemas. Isso é uma tarefa nossa, né? A segunda carta foi essa aqui, número 3, falando de uma torre, pedindo que você aprenda a se desconectar e a relaxar. Então aqui essa mulher está numa posição de yoga. Me lembra também a carta do dependurado, né? Uma energia de precisar enxergar as coisas de um outro modo. Mas aqui fala sobre essa necessidade de você se dar tempo, de você entender que você pode ter 1000 tarefas, se você acha que isso é necessário na sua vida. Mas que você também entenda a importância de relaxar, porque são esses momentos que vão te deixar forte e firme para outros. Aqui, inclusive, ela tem os cristais, né? Ajudando ela a limpar as energias. Tem vela. Tem um chá, desculpa, tem um chá e uma plantinha aqui. Então ela está aqui criando todo um cenário, não só de trabalhar o corpo, né, mas de alguma forma energética ali, nutrindo o corpo dela com esse chá, cultivando esse equilíbrio, né, e essas posturas de yoga que faz o seu sangue para a cabeça. Tem benefícios nessas posturas. E o quanto ela trabalha aqui a questão energética também. Então que você possa fazer isso por você, não por outro, e nem esperar que o outro faça, mas que você possa se doar, né, esses momentos de relaxamento. Eu vou tirar aqui 4 cartas do tarô sexual e clarificar com Rider-Waite para ver o que está vindo nos próximos dias na energia do amor para todos nós, independente se estamos solteiros, afastados de quem ama, comprometidos. Vamos ver o que vai sair aqui nas cartas, né, sobre o que estamos falando. Ficou uma carta aqui, As de Espadas. 4 cartinhas, tá? Rainha de Espadas. Carta da Estrela. Carta da Temperança. Carta 9 de Copas. Eu falei que ia tirar 4, né? Tirei 5. Então vamos fechar 7? Vou tirar mais uma. A carta dos enamorados. E no fundo do deck, a 7ª carta é a carta da morte. Essa carta saiu esses dias numa leitura. Eu vou clarificar aqui logo, pra gente depois ler tudo de uma vez. Até porque quem quiser passar o vídeo e já ir direto pra interpretação, fique à vontade, tá? Esse aqui, costumo dizer que é um espaço de vocês. Então, façam como vocês quiserem, aproveite aquilo que foi importante, né, na vida e na jornada de vocês. Né? O que
nos espera nos próximos dias sobre nossos relacionamentos amorosos. A primeira, a carta do mundo. A carta 3 de espadas. A carta o sol. Rei de ouros. A gente foi tirando de 2 em 2, isso é diferente. A carta da justiça e a carta do rei de copas. No fundo do deck, a carta As de copas. Então, vou começar pelo fundo do deck, né? Sai a carta da morte com a carta As de copas. Aqui, o meu entendimento é o seguinte, a carta da morte, ela fala sobre um momento de transformação. Como se eu tivesse precisando cortar laços e elos com meus vícios, com questões de crenças, tudo que me deixa engessado na vida, né? Fechado ao entendimento daquilo que eu preciso aprimorar, né? Na minha existência. Junto ao cartaz de copas me vem a sensação de que depois dessa fase que eu corto isso, eu tenho total condição de começar algo novo. O que eu não estou vendo é que essa transformação vai me levar ao início no amor, no romance, algo que me traga uma conexão profunda. Só que eu preciso me libertar, né? Então vamos fazer aqui uma ideia daquilo que a gente estava falando. Uma das crenças é, o outro precisa me consertar. O outro precisa me trazer a tranquilidade de estar em paz. Eu preciso aprender a respirar, a meditar, a me interiorizar. Tudo isso sou eu, comigo. Para quê? Para que eu entenda. Imagina, se a gente está numa relação e o outro está lá na casa dele, fazendo as situações, né, as coisas dele, cuidando da casa dele, estudando. Eu preciso estar aqui na minha casa fazendo as mesmas coisas. Se eu estiver grudada 24 horas por dia, sem me dar esses momentos aqui, né, e esse cuidado, eu vou estar sempre vivendo a vida do outro, na casa do outro, ajudando o outro a arrumar a casa dele, ajudando o outro a fazer almoço, e a minha casa, e a minha vida. Então, mesmo que eu esteja numa relação, eu preciso compreender a importância de me nutrir, de ter dias para mim. Apesar de amar e de estar numa relação, eu preciso manter a minha individualidade. Não no sentido de sair com os amigos, né, de ir pra balada do oba-oba, mas no sentido de eu ter momentos meus que não tem a ver com o outro. De simplesmente, às vezes, não fazer nada. De deitar no sofá, se minha casa tá ok, tá tudo organizado. De falar assim, não, hoje eu vou me dar o direito de descansar. E isso não tem necessidade de todo momento que eu estou sem fazer nada já estar com o outro. Então aqui, dou só um exemplo, né? A carta da morte fala da necessidade de você quebrar esses dogmas, esses entendimentos e crenças que você traz em relações interiores. Às vezes que o outro precisa estar namorando. Exemplo, tem gente que tem muita necessidade, né? Que existe uma nomenclatura. A gente está o quê? O que está acontecendo com a gente? Eu não sei. Será que eu preciso desses nomes? Aí você fala assim, poxa, não, eu preciso desses nomes. Você poderia pelo menos pensar a fundo o porquê você precisa? Eu vou dar 2 cenários. Você está namorando com alguém que faz questão dos nomes, mas essa pessoa não te valoriza, essa pessoa não está contigo, essa pessoa não faz questão de aparecer com você em público, mas te namora. Às vezes só para te manter ali presa a uma relação que de fato nem existe. Enquanto que outra pessoa não pediu você em namoro, ou não quis, vamos dizer assim, dar um passo, né, na relação, mas ela te respeita, te trata bem, te nutre, se preocupa com você. Será mesmo que a nomenclatura é importante? Então, trouxe só uma ideia, né? Aqui pode falar de várias coisas, né, que a carta da morte ela fala de uma transformação, mas também me lembra muito a carta do diabo, porque tem 2 pessoas lá atrás, como se estivessem aprisionadas a esse desejo, a essas crenças, coisas que deixam elas ali aprisionadas. E uma vez que você solta isso, que você reconfigura isso, você tem a possibilidade de começar uma nova conexão. Ou se você falar assim, não, já estou fazendo isso, já estou nessa fase aqui, então agora vai, o que acontece nos próximos dias? Uma possibilidade de você começar algo no campo amoroso, que você talvez já esteja intuindo, né? Que vai te trazer muita alegria, né? Numa conexão muito profunda, que é o que a As de Copas representa. Aqui saiu a carta As de Espadas, que fala sobre verdade, né? Que fala sobre algo que se começa, né? Aqui não dá para mostrar muito porque eles estão fazendo como se estivesse fazendo
algumas pequenas torturas, vamos dizer assim, gostosas no amor, né? Mas ali tem algumas ferramentas, tesoura, espada, né? Aquilo que precisa ser, né, você vir à tona como uma verdade, né? Como algo importante, né? Como algo necessário ali. Por exemplo, as espadas falam sobre, às vezes, uma decisão. Às vezes a decisão de cortar esses ciclos, essas coisas que te enraizam, né? Que te prendem. Aqui, inclusive, o rapaz está preso, né? Quando você entende a importância disso com clareza, né, trazendo essa verdade para o seu coração, para a sua vida, um ciclo se fecha. A Carta do Mundo fala sobre fechamento de ciclo. Isso aqui está muito conectado, né? Algo muito grande em você precisa fechar um ciclo. Você precisa partir para essa nova relação como se fosse a sua nova versão. Como se aquela velha não falasse mais sobre quem você é. Trouxesse tradições que mais engessam do que te libertam. Eu acho que as tradições, os valores têm que nos libertar e não o contrário. E aí o novo ciclo fecha, né? A carta Rainha de Espadas, ela também fala sobre uma pessoa inteligente, mas muito verdadeira e independente. Ela tá aqui olhando como se fosse para uma figura de imperador, né, do rei dela, mas ela tá muito tranquila. Ela tá esse dia saiu essa carta, né? Ela tá ali à vontade, vestida com uma roupa sexy, mas muita vontade, vamos dizer assim, na sua própria pele, tá lá fazendo os rituais dela, mas sabendo que traz alguém no coração, né? E aí, esse coração, ele vem de um passado com dor, talvez seja mais uma informação que você precise para se libertar, né? Aqui, quando sai a Rainha de Espadas e ela fala que ela tem independência para entender que ela não precisa de ninguém para ser feliz e que essa independência, essa verdade que ela traz no coração, entende que ela precisa curar essas feridas que ela traz, né? Que não é tarefa do outro. O outro precisa me encontrar trabalhando em mim, me dando valor, me amando, né? Para que isso que venha, que começou aquela mensagem inicial, para que eu reflita, eu possa refletir fora nessas relações que eu tenho, sendo essa pessoa cuidadosa comigo, curando esses corações partidos de pessoas que vieram antes desse rei, que a Lô está ali admirando, como se tivesse, se essa pessoa já está na sua vida ou está entrando na sua vida nos próximos dias, é alguém que ela admira, que ela respeita, né? Inclusive, é como se ela estivesse aqui, me veio muita sensação de que ela está manifestando essa pessoa aqui, mas também curando a si, desses corações partidos que vieram antes dele, que não foi ele que causou. Como é que eu vou botar na conta dele coisas que outras pessoas fizeram? Então, eu preciso curar esse coração partido, né? A carta da estrela me veio muita, aquela energia dos desejos atendidos, né? De que eu estou sendo olhada pela espiritualidade, que eu não estou sozinha, né? Que os meus pedidos, aquilo que eu pedi à estrela agora, está sendo atendido. Aqui ela tem uma taça, ela está derramando em cima do corpo desse homem, como se fosse no mar, ela muito amorosamente ali, e as estrelas ali, acho que dá para mostrar, como se as estrelas estivessem ali, estivessem namorando, né, a luz da lua com as estrelas ali no mar. Ou seja, são pessoas que estão trabalhando suas questões emocionais, porque eles estão ali com a água. Ela está jorrando essa taça nele, né, como se estivesse doando a ele esse amor, porque agora ela curou, né, tudo isso aqui. Me passa inclusive a mesma mulher aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Uma ela tá com um detalhe na cabeça e outra ela não tá, mas parece a mesma, é uma mulher ruiva, né? Aqui ela vestida com essa lingerie e aqui ela no outro momento sem esse detalhe na cabeça, né? Como se fosse um entendimento dela sobre esse passo, né? Que essa pessoa foi trazida para ela, né? E há uma clareza aqui. O sol traz essa ideia de um amor gostoso que vai iluminar a sua vida, né? Porque não porque você precisa disso, mas porque você merece por conta desse trabalho, né? Essa questão de alguém que trabalha em si e que reflete isso nas relações já tem saído há algum tempo aqui, né, no canal. Essa verdade, esse momento feliz vai ser trazido por conta dessas curas, né, de essas coisas que você deixou para trás, dos corações partidos, né, de entender que cada pessoa é única, que mesmo que tenha me ferido lá atrás, essa pessoa que está agora não é uma mesma que aconteceu lá atrás, que eu mereço sim ser amado, ser amada, né? E você tem clareza também nesse processo, além dessa pessoa trazer essa luz e esse quentinho no coração,
Você tem certeza que esse processo é o seu merecimento, é por conta de um trabalho, né? A carta da temperança fala desse equilíbrio. Imagina você se entendendo cada fase, cada pessoa, o que cada pessoa contribuiu, né? Cada transformação que você teve que fazer na medida que as pessoas iam embora, iam deixando você, né? As relações iam terminando. Você equilibra essas energias em você de forma até entender a importância de ser grata às pessoas que te magoaram, porque foram elas que transformaram você na pessoa que é hoje. E aí, Rei de Ouros é essa abundância, né? Essa pessoa que vem agora nutrir você, né? Essa pessoa agora que vem, uma pessoa talvez de autoridade aqui, que seja líder, mas que vem nutrir você na matéria, te trazendo em ações, em nutrição real, um amor equilibrado, né? Pessoas de terra são pessoas que sabem nutrir uma relação, que estão ali, que você pode contar. É isso, são sólidas. Então essa pessoa vem trazendo essa solidez numa relação por conta desse equilíbrio que você está em si, né? A carta 9 de Copas, ela fala sobre é como se fosse assim, um momento de grande satisfação, né? Tem duas pessoas ali se amando. Imagina, todas essas etapas que você fez consigo, agora você pode estar numa relação amando, né, tranquilamente o outro, tendo prazer, satisfação, porque você se tornou essa pessoa. E isso é uma justiça na sua vida. Essa relação equilibrada de que o outro se doa para você, que o outro te nutre e te ama, é por conta de uma justiça, do tanto que você, né, plantou boas sementes, do tanto que você cuidou de si, que você se nutriu, e aí o universo, como uma forma justa, traz para você essa relação de amor de duas pessoas que estão juntas, né? Aí você fala assim, poxa, mas tem três energias aqui, né? Isso aqui é o entendimento, para mim, nessa energia aqui, tá? Normalmente aqui traz ideia de que pode ter uma terceira pessoa. Aqui nessa leitura me veio o entendimento de que se no passado existiu aqui essa transformação dessa mulher que se sentia pequena, não vista, porque ele está olhando para ela, agora isso aqui você entende, né? Por exemplo, duas situações. A energia de que você, somada a outra pessoa, gera uma terceira energia, né? Como se fossem vocês, essa energia desse trio. Ou dessa pessoa no passado que você era e que agora você se transformou. Se transformou até na forma de ser, né? De pintar cabelo, de se transformar, de se sentir mais sexy, mais desejada, né? E aqui, imagina, você fala assim, nossa, mulher de cabelo azul é diferente, né? Você se acha uma pessoa diferente. Por quê? Porque você passou por muitas transformações, né? Até chegar esse momento de se sentir empoderada por ter o cabelo azul e de não se importar com o que as pessoas vão dizer. Essa energia que me traz essa carta, né? E esse homem, se ele tinha uma energia de trio, ele está se resolvendo, porque você não aceita mais, nem energeticamente, alguém que não esteja ali, ó, nutrindo você ali na presença, né? Então, se essa pessoa, quando você se cura aqui, você não aceita mais fazer parte de algo que esteja dividindo a energia que deveria ser só sua, né? Você não se sente mais pequena. E aí, essa pessoa vem te oferecer o amor, mas de forma abundante, né? O Rei de Copas, ele sabe, ele tem equilíbrio emocional, ele tem maturidade, né? Ele é generoso. Tudo isso é justo para você. Há uma justiça grande aqui, trazendo esse equilíbrio nessa relação por conta de todo esse processo que você fez, né? E aí essa terceira energia, para mim, fica muito claro, você se transformou nessa pessoa que se sentia pequena e não vista, como se fosse assim, fases, né? Para essa mulher diferente, que não se importa com a opinião alheia, né? Que se pinta e se veste e se transmuta como ela quer, né? Tomara que o YouTube não corte aqui, porque assim, agora que eu vi que ela tá com os seios de fora, sabe? Então, assim, tudo isso é uma transformação sua, né? Por conta de um grande processo de cortar aquilo que te aprisionava, padrões de codependência, de dependência desse amor do outro, de só se sentir valorizada quando o outro te queria. Se você estivesse sozinha, você não se sentia amada. Como se todo mundo estivesse amando e você não. Quando você corta com tudo isso, você recebe o quê? O merecimento do equilíbrio do universo, porque é o que você está emanando, né? Vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand. A carta da casa. A carta do buquê.
carta do cachorro. Nossa, só carta boa. A carta da cruz. E no final, a carta da lua. Aqui você tem uma intuição muito forte que essas coisas estão acontecendo, né? Que os seus pedidos foram atendidos, junto com essa carta da estrela, né? Os seus pedidos de um amor gostoso. Viver aquela... eu quero a sorte de um amor tranquilo, com o sabor de fruta mordida. Você pediu, você se curou e você manifestou esse amor, né? Ele está aqui sendo confirmado pela espiritualidade. Um amor fiel, que vai te trazer paz, que vai te trazer, né, agora iniciando um convite desse afeto, mantendo uma coisa sólida, né, uma coisa estruturada, fiel, parceiro, né, amoroso, apaixonado. Essas cartas que são lindas, né? É esse amor que você recebe, né, por conta de um trabalho muito grande. Então, o que os próximos dias esperam você no amor é uma parceria fiel, sólida, que vai te trazer muita alegria. Deixo vocês com essa mensagem. Espero que isso seja para todas as pessoas, né, que merecem esse amor, que sabem reconhecer esse amor, estão curadas, né, e podem enxergar isso. Que você receba esse amor de braços abertos. Deixo vocês aqui, queridos. Um grande beijo e até a próxima.